comentei com vocês, quando nós introduzimos o tema do santuário, que na minha percepção, existem 4 pilares relevantes para entendermos bem a Bíblia, para que a gente consiga estudá-la profundamente e entender ali os ensinamentos necessários para a nossa vida. Há 4 elementos que abrem nossa mente, a nossa compreensão. Um deles seria a questão do santuário. E eu abordei com vocês esse tema em um dado momento, né? Nós encerramos isso na quarta passada. Se você não assistiu essa série de 4 temas, eu te convido a depois acessar o canal da igreja e acompanhar ali os 4 vídeos que estão registrados ali sobre o santuário. É um elemento que estrutura toda a Bíblia. Você vai ver o santuário presente por meio dos sacrifícios, das ofertas, das festas e do contexto geral, desde o Gênesis até o Apocalipse. Então, caso você queira ter essa ferramenta, é necessário você assistir essas aulas e estudar mais profundamente. Eu comentei, naquele momento, que nós temos outros 3 pilares relevantes. Um deles, e o que nós vamos abordar hoje, na próxima quarta-feira, apenas em aspecto introdutório, será o tema a respeito da condição de arte da Bíblia. Como a Bíblia ela se constrói enquanto texto. Hoje, então, nós vamos iniciar esse tema, explorando principalmente questões a respeito da narrativa ou da história que é narrada, que é contada ali no texto. E depois nós exploraremos questões mais específicas sobre poesia. Por isso, eu gostaria que, se você não tiver aí uma Bíblia, agora, se você não conseguiu trazer ou algo do tipo, levante a sua mão, por favor, e alguém vai te ajudar te emprestando uma Bíblia, porque vai ser bem importante para você aí acompanhar. O objetivo dessa aula é exatamente você ter uma condição de estudar a Bíblia mais profundamente, você entendê-la melhor, quando você estiver estudando na sua casa. Ok? Então, levante a mão aí e alguém vai estar levando uma Bíblia até você. Vamos então iniciar, enquanto isso, e eu te convido a fazer uma breve oração para que nós possamos pedir, né, o auxílio do Espírito Santo e logo seguiremos. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, te damos graças pela oportunidade de estarmos aqui e pedimos que o Senhor agora atue em nossa mente e o nosso coração, abrindo nossas percepções para que possamos entender a Tua vontade. Por favor, esteja conosco, nós choramos em Teu nome. Amém. Quando nós falamos de Bíblia, ou falamos de literatura hebraico-bíblica, desse modelo de arte, do qual a palavra de Deus foi revelada, né, nós temos algumas percepções diversas. Nós enxergamos a Bíblia de várias formas. E enquanto eu for mencionando aqui, é importante que você perceba, ou tente se colocar em uma dessas percepções, certo? Como você enxerga a Bíblia, o contato que você tem com o texto bíblico. Uma dessas percepções, ela diz respeito à questão mística. Nós temos hoje um grupo muito forte de cristãos que no seu contato com o texto, ele se relaciona apenas de forma mística. Qual que é a ideia? Eu entendo que isso daqui é a palavra de Deus, eu entendo que é a vontade de Deus revelada para mim, e, portanto, apenas por ter contato com esse texto, eu já sou santificado de alguma forma. E aí nós temos algumas práticas diferentes. Uma delas, por exemplo, seria eu simplesmente orar e pedir orientação de Deus, abrir a Bíblia aleatoriamente, ler um verso da Bíblia e entender aquilo como a vontade de Deus para mim. Outra ação que é muito comum na nossa cultura brasileira, né, seria eu manter a Bíblia aberta em casa. Porque eu entendo de alguma forma que o fato simplesmente da Bíblia estar aberta já traz para mim uma espécie de santificação ou proteção. Não que isso seja errado em essência, mas essa perspectiva mística, ela traz alguns problemas para nós, pelo simples fato dela não ser edificante. O que isso quer dizer? Você cresce muito pouco, se é que cresce algo, com essa relação com o texto bíblico. Até porque nós vamos ver um pouco mais adiante que o nosso contato com o texto ele é muito cognitivo, muito racional, tem muito a ver com a mente. E se você não entende de fato as coisas que aqui estão sendo ditas, aqui no livro, no caso, né, você ganha muito pouco. Até porque o trabalho da Bíblia é esse trabalho de orientação. A questão da proteção e da santificação tem a ver com o seu relacionamento com Deus.
que também é conduzido por aqui, mas tem outros instrumentos. Então, entenda que essa perspectiva em que o texto ele é sagrado e, portanto, apenas ter contato com ele já me resolve, é uma perspectiva que traz alguns problemas para a gente, porque ela não edifica. Outra perspectiva que nós temos, uma perspectiva um tanto popular também, é a percepção desinteressada. Quando eu olho para o texto e falo, eu não quero saber. Não me é interessante, eu não tenho nenhuma vontade ou predisposição de ter contato com esse livro. E você pode talvez ficar chocado ao descobrir, eu sei que ninguém aqui nesse meio, nem que está em casa, tem essa prática, mas isso acontece inclusive dentre muitos cristãos já. Pessoa que está na igreja há muito tempo e que não tem interesse em ler a Bíblia, em estudar a Bíblia. Eu sei que você nunca passou por isso, mas tem muita gente que passa. E se você já passou por isso ou passa por isso, esse momento de estudo nosso vai te ajudar bastante a romper com essa percepção. Porque isso daqui normalmente tem a ver com uma visão muito equivocada que nós temos do texto. Nós achamos a Bíblia por vezes chata, nós achamos a Bíblia um texto muito simples ou vazio ali de questões interessantes e relevantes. Nós achamos por vezes a Bíblia como apenas um instrumento ou um produto religioso e perdemos muitos aspectos que a Bíblia ela traz para nós e que nesse contato poderia nos edificar, poderia nos ajudar em algo. Vamos ver uma outra percepção. Essa é menos comum dentre os cristãos como um todo, mas infelizmente às vezes acontece também, que é uma percepção negativa a respeito da Bíblia. Quando você olha para a Bíblia e entende a Bíblia como um instrumento de opressão, como um instrumento de viabilização de, enfim, filosofias e ideias complicadas, socialmente falando. Então a pessoa olha para a Bíblia e fala, esse livro faz as pessoas serem machistas, faz as pessoas serem escravistas, faz as pessoas serem bitoladas ali da cabeça, que não pensam nas coisas, sabe? Não sei se você já ouviu isso alguma vez. Dizer que a Bíblia ela fecha a mente das pessoas. Ela, enfim, é um instrumento de opressão que a religião usa para poder controlar a população como um todo. Eu falando, eu pensei até no meu pai, eu já ouvi isso dele. A Bíblia ela é enxergada por alguns dessa forma, em uma perspectiva negativa. É interessante apenas perceber que, normalmente, quando as pessoas têm essa visão, elas têm muito pouco ou nenhum contato com a própria Bíblia. Poucos sabem do que está aqui, ou do que se trata esse livro, além daquilo que apenas ouvem no geral. Não é o caso de todos. Estou falando que na maioria das vezes. E aí você ouve cada coisa que é bem confusa, assim. Eu me lembro até na escola, uma vez, uma professora de filosofia, numa escola pública, ela comentando da vez lá que Abraão atravessou o Mar Vermelho e que ela não via como isso fazia sentido. Aí eu comentei que não faz sentido mesmo, porque não aconteceu, não foi Abraão e não foi bem assim. Mas entende, normalmente nós temos, dentre as pessoas, essa percepção negativa e que normalmente parte de um desconhecimento do texto. Todas essas percepções que nós vimos até agora, elas são complicadas em seus pontos específicos, só que elas partem normalmente desse desconhecimento e dessa falta de contato com o texto. Seja dentre pessoas que não são cristãs, que não querem saber da fé cristã ou religião, seja entre pessoas que são cristãs, todas elas são complicadas, porque tiram da Bíblia aquilo que ela pode ser útil para nós. Uma outra percepção, que também não é a perfeita, ela é a percepção que envolve apenas a visão de religiosidade. A ideia de que a Bíblia ela serve para mim apenas para saber o que Deus quer de mim no contexto de igreja, no contexto religioso. E aqui a gente tem um problema muito mais amplo, que é uma visão errada de que, de alguma forma, quando a gente fala de Deus e religião ou de Bíblia, a gente está falando de uma esfera única da vida do ser humano, que seria aqui a igreja. Sendo que, quando a gente olha para esse livro, a gente tem que entender que ele trata da nossa vida como um todo, de tudo. Seja lá do nosso relacionamento familiar,
seja lá da forma como a gente administra a nossa vida, nossas posses ou o que for, da forma como nós criamos nossos filhos, da forma como nós nos relacionamos no trabalho, como nos relacionamos com as autoridades. A Bíblia fala de um todo, como nós cuidamos da nossa saúde. Quando nós olhamos apenas a Bíblia como um instrumento restrito à religiosidade, a gente tem uma visão complicada, que é tirar e colocar Deus em um único lugar que não deveria ser assim, que Ele deveria atuar em todos os âmbitos da nossa vida. A minha proposta para vocês é que nós desenvolvamos essa última percepção, uma percepção de contato com a Bíblia que seja envolvendo deleite e interesse. Duas palavrinhas que basicamente significam você ter vontade de estudar a Bíblia e ter prazer em estudá-la. Prazer. Eu sei que para muitos de nós essa não é a realidade. Eu vou encerrar lendo 2 textinhos da Bíblia e talvez mostrar para você por que deveria ser. Por que deveria ser. Certo? A ideia é que nós estudemos desde o momento em que iniciamos a série do Santuário, e mais os temas que teremos adiante, e cheguemos a esse ponto em que nós tenhamos interesse e prazer em estudar a Bíblia. Vamos então iniciar nesse processo de estudo, discutindo alguns pontos, para que você consiga se situar. Imagine agora, vamos fazer um exercício aqui, como se você nunca tivesse pego numa Bíblia na vida. Você nunca abriu a Bíblia e nunca a estudou, certo? Para que eu te ajude no processo de tornar esse estudo deleitoso e interessante para você. Primeiro ponto para a gente falar, quando a gente fala de Bíblia, nós temos que tratar a respeito da sua revelação e autoridade. Porque isso não é novidade para você, mas quando falamos da palavra de Deus, nós estamos pensando que a Bíblia ela é a expressão ou a revelação da vontade de um Deus superior, de um ser criador e maior, que decidiu se comunicar conosco e, portanto, chamou alguns seres humanos e transmitiu essa vontade para nós. Mandou que eles escrevessem, e aí nós temos esse livro aqui. Eu sei que isso pode parecer óbvio para você, e que talvez você pense, mas eu já sabia disso. Só que o problema é que, por vezes, nós vivemos como se isso não fosse uma realidade. Pense um pouco comigo. Digamos que você tem uma pessoa que você confia muito. Uma pessoa que tudo que ela fala você leva em consideração porque você sabe que as chances daquilo ser certo e ser bom para você são altíssimas. E essa pessoa, ela olha para você e fala, olha, eu escrevi aqui vários conselhos para você. Eu escrevi aqui uma série de conselhos, Vano, para que você saiba o que fazer da sua vida. Uma atitude lógica seria você pegar esse livro e deixar de lado? Não. A atitude óbvia e lógica seria você pegar aquilo e explorar aqueles conceitos, certo? Quando nós pensamos na Bíblia como a revelação de Deus, um Deus que, como nós vimos nas últimas semanas, ele foi impedido de se relacionar conosco e por isso buscou, através desse livro, ter essa relação, a única reação lógica para isso seria nós olharmos e falarmos, ok, Deus está falando comigo, então eu preciso saber, eu preciso entender, eu preciso passar tempo com isso. E a própria Bíblia, ela promove essa ideia, dizendo como o texto ele foi construído e como ele chegou até nós. Há um texto aqui, chave, logo mais nós abriremos a Bíblia, mas por enquanto pode acompanhar aqui do telão. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, o famoso apóstolo Pedro, ele ensina para nós o seguinte, sabendo primeiramente isso, nenhuma profecia da Escritura, nada que tenha na Escritura, provém de particular elucidação, uma palavrinha difícil que basicamente quer dizer o seguinte, nada na Bíblia vem simplesmente porque alguém decidiu colocar, vem porque saiu do coração de algum homem. Não. Pedro ele vai explicar aqui, nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, porque um homem quis. Entretanto, aí nós temos duas partes. Homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Temos então na Bíblia o quê? Homens que falam para nós e que foram conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, para que nós entendêssemos a vontade de Deus e a verdade de Deus para a nossa vida.
Pensamos, então, quando falamos de revelação, nessa questão de uma dupla autoria. Nós temos aqui, de um lado, Deus, que orienta para nós a sua mensagem, e do outro lado, o ser humano. No fim das contas, o ser humano ele é mais escritor do que autor. Sai ali de sua mão, mas ele também tem ali uma influência. Mas, em todo caso, quando nós olhamos para isso, podemos pensar da seguinte forma. E aí acompanhe ali para que você entenda. Enquanto da parte divina, nós temos as ideias, nós temos os objetivos da revelação, nós temos o conteúdo e a condução do processo de escrita, a parte humana ela é responsável aqui por nos apresentar o modo como tudo isso é trabalhado em palavras, através do estilo do autor, através da sua argumentação, através dos exemplos que ele escolhe. É por isso que nós temos na Bíblia, já que temos vários autores ali, uma grande diversidade de textos. Nós temos textos que são extremamente bem escritos, porque foram escritos por doutores ali. Os textos de Paulo são complexos, são ricos, são muito bem estruturados. Os textos de Lucas, igualmente. E temos outros textos que são muito simplistas. Tem ainda a profundidade dos conceitos, do conteúdo, das ideias de Deus. Tem essa complexidade. Só que são apresentadas de uma forma mais simples. Às vezes até com erros gramaticais, porque foram escritos ali por profetas que eram boiadeiros, que eram pescadores, pessoas simples. Então entenda que, muito embora Deus ele seja o autor central ali da Bíblia, que orienta tudo, há também ali a subjetividade, a questão do ser humano, que atua também, apresentando ali através do seu estilo, das palavras que ele escolheu, da forma como ele escreveu, as ideias, o conteúdo e os objetivos que Deus apresentou para ele. Tudo isso com a condução do Espírito Santo. Então fique tranquilo, se o profeta decidisse lá escrever algo que iria confundir, Deus ele atua. E ele falava, não, olha, isso daqui não é bem assim, reescreve, faz de novo. E a gente tem até exemplos disso na Bíblia. Isso ficou claro para vocês? Que a Bíblia ela funciona dessa forma? O que isso, então, traz de repercussões para a nossa vida? Que nós temos ali, da parte divina, a verdade sendo apresentada para nós. E o que isso significa na prática? Como eu já disse para vocês, é Deus que está falando para mim e para você. A única ação lógica é eu querer passar tempo com isso e entender. Porque se é Deus que está falando para mim, vale a pena entender e colocar em prática para a minha vida. Ao passo que o registro, a forma como foi escrito é humano, para que eu e você entendamos aquilo. Certo? Tudo bem? Nessa segunda parte é onde nós vamos ficar mais atentos hoje. Nós não vamos explorar necessariamente as questões das verdades divinas aqui. Nós já falamos em outros momentos e falaremos também no futuro. Hoje nós ficaremos mais na parte humana, porque é a forma como foi escrito, para que você consiga entender profundamente. Porque pensa um pouco comigo, se eu apresentar para você toda quarta-feira um tema novo, vai ser muito edificante para você. Você vai aprender um tema por semana. Só que se você tiver condições de entender ali no texto esses temas, e todos os dias você passar tempo com ele estudando, você vai aprender um tema por dia, pelo menos. Entende? Faz muito mais sentido. Nós continuaremos depois estudando temas, verdade de Deus. Mas eu quero, durante esse tempo, te ajudar a estudar também. E volto a dizer, no final eu vou te falar por que isso é relevante. Nós vamos encerrar com isso hoje, para continuar semana que vem. Então vamos lá. Quando nós vamos estudar a Bíblia, de uma forma mais aplicada, nós temos algumas fontes e alguns recursos que nos ajudam a estudar a Bíblia. E hoje, com o advento da internet, você não precisa mais gastar R$1 do seu bolso para conseguir ter acesso a esses recursos. Isso é muito bom. Então, muito embora você tenha condições de estudar a Bíblia apenas utilizando o texto bíblico, você pode partir daí. Se você quiser fazer um estudo mais profundo e entendê-lo melhor, tem algumas fontes e recursos que vão te ajudar. Entendeu? Recursos desenvolvidos para isso.
Porque a não ser que você tenha estudado teologia, algumas coisas vão ser um pouquinho mais difíceis sem uma opinião. E isso é bíblico também. Temos um momento, né, que o etíope ele chega para Filipe e Filipe pergunta, olha, você está entendendo o que você está lendo? E ele fala, como é que eu vou entender sem ninguém para me ajudar, para me explicar? E esses recursos vão te ajudar a isso. Esses recursos, eles partem basicamente de duas fontes, que podem ser externas, fora da Bíblia, ou internas, dentro da Bíblia. A primeira fonte, a principal, externa, que eu vou apresentar para vocês, se chama comentários bíblicos. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Eu trouxe aqui 3 comentários para te ajudar a entender um pouco a respeito disso. Existem uma multidão de comentários, muitos comentários, que você pode ter acesso. Oi? Eu acho que não, Guga. Tá tudo bem. Obrigado. Existem uma multidão de comentários. O que é um comentário bíblico? Um comentário bíblico nada mais é do que um teólogo, ele senta e ele vai estudar um texto da Bíblia. Após estudar esse texto, ele vai produzir um comentário sobre aquilo. Quando você lê aquele comentário, você está ouvindo a opinião de um teólogo, entende? Sobre aquele texto que você está estudando. Isso te ajuda a entender ele mais claramente. Um ponto importante, quer dizer que o que esse teólogo falou é a profunda verdade? Não necessariamente. Você precisa ler essa parte tendo ali sempre um pezinho atrás, para poder discutir aquilo com aquela pessoa. O Espírito Santo vai te ajudar também nesse processo. Entende? Então, olha, por exemplo, esse comentário bíblico que eu tenho aqui em mãos, é o comentário bíblico adventista do 7º dia, por exemplo. Você tem ele em vários volumes, do 1 até o 8, né? E depois o 9, com um tratado de teologia. Então, por exemplo, você está lá estudando na sua Bíblia algum texto de Levítico, lá sobre o santuário. Aí você vem no comentário bíblico, você está estudando ali o texto específico, você vai abrir aqui, e esse comentário ele funciona de verso em verso. E aí você olha lá, Levítico 17, por exemplo. Quando você olhar para aquele versinho que você está estudando e você não entendeu muito bem, aqui você vai ter a opinião de um teólogo que vai te ajudar a entender. Como eu falei, esses recursos vocês encontram na internet hoje. Se você quiser também adquiri-los fisicamente, é um caminho. Outros tipos de comentário, tenho aqui, olha, o comentário mais antigo que eu tenho guardado ali na minha biblioteca pessoal, é o comentário do professor doutor Antônio Mesquita. Ele foi um docente do Seminário Teológico Batista brasileiro. Esse comentário é do livro de Gênesis, de 1929, fazer quase 100 anos aí. Comentário também falando outra opinião de um teólogo a respeito de algo. Esse teólogo, por exemplo, não é um teólogo da mesma confissão religiosa direta que eu, mas ouvir sua opinião talvez seja uma opção. E aí você considerá-la à luz da Bíblia. Outro tipo de comentários, e o último que eu apresento para vocês, as próprias Bíblias comentadas. Exemplo, aquela que nós estamos aqui dando para vocês de presente. Isso já foi dito aqui pela Google algumas vezes, mas olha, além do texto bíblico aqui, você tem alguns comentários próximos, algumas perguntas de reflexão, algumas coisas para você pensar a respeito. Isso daqui seria uma revelação direta de Deus? Não é. São opiniões para você considerar. Tá bem? É um recurso interessante. Vamos então para um segundo recurso. E logo, logo nós vamos diretamente para o texto. Ok? O segundo recurso que a gente pode pensar quando nós falamos em estudar a Bíblia, e esse já é um recurso interno, ele se chama concordância bíblica. Já ouviu falar? A concordância bíblica nada mais é do que você está lendo um texto ali. E aí, aquele texto, ele está conversando com um texto anterior, que você talvez não sabia, mas um teólogo ele já percebeu esse diálogo, essa conversa. E ele pontuou ali, leia também aquele texto ali. Entende? Isso te ajuda bastante. Tem algumas Bíblias, a minha, por exemplo, ela tem esse recurso, em que isso já aparece no próprio texto. Então, por exemplo, se você conseguisse ver aqui, depois eu te mostro qualquer coisa. Por exemplo, eu tenho aqui o texto de Isaías 14, e aí no verso 12, diante da menção aqui que nós temos da derrocada de um personagem, né, do céu, ele aparece ali como uma relação para Apocalipse 8, verso 10. E aí você entraria lá no texto para poder analisar esse texto também. Isso é muito útil, porque te ajuda a ver
como a Bíblia ela se conversa, como ela depende de outros textos para ser entendida. Isso te ajuda bastante. Se você puder fazer uso desse recurso, eu acho ele mais relevante ainda do que o comentário bíblico. Te ajuda a entender um princípio que a gente vai falar também mais para frente, que é o princípio da intertextualidade, do dialogismo, do diálogo que há entre textos e textos da Bíblia. É muito útil, muito útil. Entendeu sobre esse recurso também? Ficou alguma dúvida? Fique à vontade para falar. Não? Sigamos. Último recurso que eu ofereço para vocês. Obviamente, há muitos outros, mas que eu mencionarei. A existência de múltiplas versões. E aqui é uma dica bem importante para você. 90% daquilo que nós achamos chato ou ruim estudando a Bíblia é porque nós pegamos um texto que foi traduzido com um vocabulário, com palavras que nem os nossos avós entendem mais. Ele está escrito de um jeito que foi lido há 100, 200 anos atrás e realmente fica ruim. Tente pegar um texto lá, não sei, da nossa literatura mesmo, do início do século XX, você não vai gostar de ler também. Uma dica para você, quando você estiver estudando um texto, faça uso de múltiplas versões, porque você sabe disso, mas eu vou te lembrar. A Bíblia ela não foi escrita em português, lembra disso? Foi escrita em outros idiomas. E ela foi traduzida para a nossa língua. E nós temos várias versões de traduções. Todas elas são boas em alguma medida e ruins em outra. O ideal mesmo é que todos nós conseguíssemos ler no original, mas não conseguimos. Pegue quando você for estudar a Bíblia e leia em algumas versões, mas principalmente, a dica de ouro. Pegue Bíblias recentes para você ler. A maioria delas não são as melhores traduções perfeitas para você estudar profundamente um texto. Aí eu te aconselho você ler textos diferentes. Trouxe, por exemplo, aqui uma Bíblia King James, uma tradução King James aqui. Eu tenho e uso aqui com vocês a Almeida Revista Atualizada. Isso é interessante. Aqui, a Almeida Revista Atualizada, por exemplo, foi traduzida por um padre católico, depois ele se converte ao protestantismo, não tem nada a ver com o adventismo, a gente consegue usar completamente. Use traduções diversas, mas quando você for estudar para uma questão devocional, para o seu dia a dia, use versões mais recentes. 2 sugestões para vocês, se você quiser anotar. Ou você compra uma dessa ou procura na internet. Aplicativo, você encontra facilmente de graça. Uma versão muito boa, a Nova Versão Internacional, NVI. Ela é muito boa. É uma versão ali ecumênica, em um certo sentido, de várias doutrinas, mas foi ali traduzida por batistas, principalmente, a Nova Versão Internacional. E outra que você tem é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. NTLH. Nova Tradução na Linguagem de Hoje. O texto vai ficar muito mais acessível, você vai notar. Então, não olhe para aquele texto antigo, velho, e ache que a Bíblia é chata por conta disso. É só porque você está olhando para um texto antigo, que não tem nada a ver com o que você fala. Ok? É um conselho muito importante. Você vai te servir bastante para o estudo da Bíblia. Finalmente, falando agora diretamente sobre o texto, né? Nós vamos falar hoje um pouco de narrativa. Nós temos que entender, quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós vamos abrir a Bíblia, como eu falei, imagine como se você nunca tivesse estudado esse texto na vida. Você precisa entender, em primeiro lugar, que há uma diferença fundamental entre a chamada literatura ocidental e a literatura oriental. O que eu quero dizer com isso? A nossa literatura comum, do nosso dia a dia, ela funciona de uma forma muito diferente da forma como a literatura bíblica, que é oriental, foi construída. Muito diferente. E aí, quando nós olhamos para o texto bíblico, e a gente espera, mesmo inconscientemente, que o texto bíblico ele seja formatado conforme o nosso modelo de arte, conforme a nossa literatura, os textos que a gente tem contato, a gente acaba se frustrando. Porque a Bíblia ela não foi escrita nesse formato. E é importante que você entenda que quando a gente vai estudar um texto diferente, a gente tem que estudar a partir dos moldes desse texto, não dos nossos. Senão a gente não consegue entender mesmo, e fica ruim. Então, entenda que há essa diferença
entre a literatura ocidental, pense na nossa literatura brasileira, ou uma literatura de longo prazo. Eu trouxe alguns livros só para ler uns trechos para que você perceba a diferença que há, e a literatura bíblica. Ambas são muito boas, com suas características específicas, mas são diferentes. Eu já mencionei esse texto com vocês, esse trecho do autor Amos Oz, que é um literato hebreu, e tal, já falecido. Ele menciona algo nesse sentido. Eu já trouxe para vocês, mas releio. A Bíblia, portanto, ela vai além do seu status de texto sagrado, porque nós já falamos, também aqui é a verdade e a vontade de Deus, mas nós estamos falando aqui da sua condição humana. A Bíblia é texto sagrado, só que ela vai além. Seu esplendor como literatura transcende tanto a dissecção científica como a leitura devocional. Ela comove e empolga de maneiras comparáveis a grandes obras literárias, às vezes a Homero, Shakespeare ou Dostoiévski. Então perceba o seguinte, mesmo para esse autor que é declaradamente ali ateu, ele enxerga a Bíblia como algo de grande qualidade. E a gente precisa entender assim a Bíblia, para ter deleite, para gostar de estudar. E aí a gente consegue ter um contato melhor com o texto. Ok? É diferente. É tão bom quanto, se não é melhor. A meu ver é melhor. Eu gosto mais da literatura bíblica. Mas é diferente. Certo? Se você tiver em mente que ela é diferente, você vai começar a perceber os seus padrões internos, a forma como ela é construída, e vai passar tempo melhor com o texto. Eu vou dar algumas dicas para vocês, e a gente vai estudar alguns pontos que vai te ajudar a entender isso, quando você for estudar sua Bíblia em casa. Vamos lá, para alguns aspectos chamados estruturantes da narrativa bíblica. Por quê? Grande parte do texto bíblico, ele é construído nessa estrutura de uma história que é contada para você. A Bíblia ela não é um compêndio ou um ajuntamento de doutrinas religiosas, dizendo ali, você deve fazer isso, não deve fazer aquilo, e aí quando você fizer isso, você tem que fazer desse jeito. Não é isso. A Bíblia ela é a revelação de Deus para nós, só que essa revelação ela acontece a partir da história humana, do contato entre Deus e o seu povo, principalmente Israel no Antigo Testamento e os cristãos no Novo. Então entenda que a Bíblia é construída em histórias, em narrativas, e a gente conhece muito de Deus a partir disso. É a partir daí que você vai vendo como Deus se relaciona com os seres humanos, você vai vendo quem Deus é, você vai vendo como nós deveremos agir, e o que acontece quando a gente age de uma forma semelhante ao personagem bíblico. Ok? Vamos então para alguns aspectos, vai ser ali o último ponto que nós vamos trabalhar hoje, antes de encerrarmos com uma breve reflexão. Vamos falar primeiramente do narrador. O narrador bíblico, ele é muito parecido com o narrador da literatura ocidental. Vamos começar por pontos próximos. Ele é muito parecido. Ele então é um narrador, ou seja, aquele que conta a história para a gente, sabe? Quando você lê a Bíblia, na maioria das vezes, é alguém que está contando a história de outras pessoas. Em alguns momentos temos também alguém contando sua própria história. Mas na maioria das vezes é alguém que conta a história de outros. Esse narrador, ele é onisciente, não do mesmo jeito de Deus. Ele é onisciente porque ele sabe tudo na história. Às vezes ele sabe até o que Deus está pensando, que ele conta para a gente. Ele sabe às vezes mais do que o próprio personagem, o que está acontecendo ali. Então, quando você enxergar nas histórias bíblicas, lembre que você tem esse sujeito, esse personagem que está te contando uma história. Sendo ele onisciente, ele sabe de tudo e ele está no futuro, não no nosso futuro. Ele conta de eventos passados, entendeu? Ele conta de histórias que já aconteceram. Informação relevante. Um ponto que difere um pouco a literatura bíblica da nossa, isso acontece várias vezes, é que o narrador bíblico, ele intervém muito na história que ele está contando. Mas é interessante que essas intervenções, elas são apresentadas no texto. Fica claro para a gente. Abre aí sua Bíblia, vou te mostrar um exemplo. Lá em Juízes, capítulo 9, nós vamos ficar basicamente no livro de Juízes. Hoje, nossos exemplos vão ser tomados todos de lá, mas apenas como amostra, não como se restringisse apenas ali. Olha ali para Juízes, capítulo 9. Nós temos em Juízes 9 a história de
um indivíduo, né, um líder de Israel chamado Abimeleque. Ele era filho do famoso Gideão, e ele é escolhido de uma forma um tanto trágica, e essa história é contada para nós. Antes, quando nós olhamos ali, a partir do verso 1, do capítulo 9 desse livro, nós vemos que esse indivíduo, ele é apresentado, então o nome dele é Abimeleque. Ele é filho de Jerubaal, que é um outro nome para Gideão. E é dito que ele vai até Siquém, aos irmãos de sua mãe. Está percebendo? É um indivíduo que está contando a história de outra pessoa, de um tal de Abimeleque, que vai até uma terra específica para os irmãos da casa da sua mãe. E então fala para ele um certo diálogo ali. No verso 2, ele começa a contar basicamente uma ideia. O Abimeleque consegue convencer os habitantes de Siquém de que ele deveria acabar com todos os irmãos dele, para que apenas ele reinasse ou julgasse Israel. A Bíblia que vocês estão usando está na página 180, me perdoem, me perdoem. Deixa eu explicar. O livro de Juízes, ele se encontra no Antigo Testamento, que é a primeira metade da Bíblia, certo? Na frente da sua Bíblia, você tem ali um índice. Se você procurar ali, toda a Bíblia tem, ali no início, um índice. Então você procura ali o livro que é, e você vai encontrar ali a página, certo? Aí você procura. Depois eu vou sempre falar para vocês um capítulo, que é o primeiro número que eu falar. No caso eu falei Juízes 9. O capítulo é esse número grandão que aparece aí na Bíblia. E os outros números que eu vou falando são os versículos, que são os pequenininhos, que vão aparecendo dentro do capítulo. Certo? Perdão por não ter explicado antes. Qual página? 180. 180 da primeira metade aí da Bíblia dos que estão aqui pessoalmente. Você que está em casa, siga esse pequeno tutorial que eu falei agora. Então vamos lá. Ajuda demais. Eu esqueci de comentar antes. Obrigado, Guga. Então, olha, Abimeleque, ele convence os seus parentes ali de que apenas ele deveria reinar. Então ele consegue um dinheiro que vem ainda de um templo idólatra, é uma história bem complicada, e ele assassina todos os irmãos dele, é bem brutal. E um irmão apenas, ele foge. E olha que interessante, né? O verso 5 do capítulo 9 de Juízes. É dito, olha, foi à casa de seu pai, o Abimeleque, né? A Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal ou Gideão, né? 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se esconderam. O nosso narrador, ele sabe que Jotão se escondeu. Abimeleque não sabe, porque senão ele teria buscado Jotão. Então, percebe? O narrador, ele sabe da história. Jotão, depois, ele sai dali, ele apresenta uma profecia que vai se cumprir na vida de Abimeleque, e o narrador, ele vai contando essa história para a gente. Até que no final da história, e é o ponto para você perceber que isso acontece algumas vezes na Bíblia, ali no verso 56, finalzinho do capítulo 9, o narrador, ele fala para a gente um comentário dele, o que ele achou dessa história. Quando ele fala que Abimeleque faleceu ali no verso 55, ele diz para a gente o seguinte no 56, assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai, por ter aquele matado os seus 70 irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Ele termina então a história e ele faz um comentário dele. Olha, o que aconteceu, viu? Ele colheu o que ele tinha plantado. Já ouviu aquele versinho? Então o homem e a mulher largam pai e mãe e se unem como uma só carne, né, em casamento. Já ouviu? É um comentário que Moisés ele faz à história da criação. Esses comentários do narrador, eles também são revelados por Deus. Mas é importante que você entenda ali a diferença que aparece, para você ir conhecendo o texto bíblico. Certo? Vamos seguir. Outra informação importante a respeito dos personagens da Bíblia. E isso é muito diferente dos nossos personagens, da nossa literatura. Por quê? Os nossos personagens, eles são personagens normalmente idealizados. O que isso quer dizer? É normalmente aquela pessoa muito boa, aquela pessoa que faz tudo muito certo, ou aquela pessoa que faz tudo muito errado, só que ele normalmente é meio preto no branco ali, sabe? Ou ele é muito alguma coisa ou muito outra, é um personagem bem completo e normalmente bem seguindo um caminho. Eu sei que na literatura você vai ter personagens de todo tipo,
Mas os personagens costumam ser idealizados, e os personagens bíblicos não são. Esse é um dos principais argumentos da historicidade do texto, do fato de que esses personagens realmente existiram, essas histórias aconteceram. Porque os personagens, eles são humanos. Eles fazem um monte de coisa certa, mas também cometem uns erros brutais. Eles fazem um monte de coisas conforme a vontade de Deus, mas também fazem umas coisas que você olha e fala, como assim um servo de Deus fazendo isso? Porque eles são humanos. E é importante que quando você veja esses personagens, você entenda que a Bíblia relata tudo isso para que você, como ser humano, ao ter contato com ele, entenda que se você fizer igual ele e fizer o que é certo, vai dar certo como deu para ele. Se fizer o que é errado, vai dar errado como deu para ele. Não entenda que Deus está permitindo. Às vezes a gente ouve isso, né? A questão da poligamia, por exemplo. A gente tem várias mulheres. Não, na Bíblia era permitido. Não, a Bíblia está apenas relatando que teve um monte de gente que não batia muito bem da cabeça e que teve essa ideia de fazer isso. E tiveram um monte de problemas. Entende? A Bíblia conta isso. Os personagens, eles não são idealizados, eles são reais. Outra informação relevante. Os personagens bíblicos, eles são muito pouco descritos. Você sabe pouquíssima coisa sobre os personagens bíblicos. Quer ver um exemplo? Me fala como Moisés era. Eu sei que você tem uma imagem na sua mente, só que a gente não faz ideia como ele era. A Bíblia não fala. Nós temos pouquíssimos detalhes sobre os personagens. Tudo que nós sabemos sobre os personagens tem a ver com a narração dos eventos para a gente. A gente conhece os personagens a partir das ações deles, de como eles se comportam. Por isso é importante você focar em entender essas questões, porque os personagens não vão ser apresentados para você, descritos dessa forma. Outro ponto importante, nós temos 3 tipos de personagens na Bíblia. O primeiro pode ser chamado de personagem plano. Ele é a mesma coisa do início até o fim da história. Aquele personagem continua sempre do mesmo jeito. Nós temos os personagens que são chamados circulares. Aquele personagem que ele começa bem, por exemplo, depois faz um monte de besteira, volta a ficar bem, aí faz um monte de besteira, volta a ficar bem. O melhor exemplo disso é Israel, que está fazendo certo, depois erra e volta, faz errado, certo e volta, e vai nisso, nessa bola de neve a vida inteira. Sabe? E temos os personagens progressivos, aqueles que começam de um jeito e vão avançando para um outro jeito. Às vezes para o bem ou para o mal. Tem uns que começam muito bem, terminam mal. Tem uns que começam muito mal e terminam bem. Temos esses 3 tipos de personagens. Preste atenção em qual você está estudando. Depois reveja essa aula, qualquer coisa, se ficar muito ali. Último ponto relevante sobre os personagens. O foco na Bíblia é nos protagonistas, os personagens principais. Você quase não tem informação nenhuma sobre outro tipo de personagens. Não é igual nos nossos romances, por exemplo, em que os personagens são apresentados aos montes. Cada história da Bíblia, ela tem a ver com um personagem apenas. Os outros aparecem brevemente para ajudar ali na história. E se aquele personagem não for o personagem principal, ele é apenas um pseudo-protagonista. Ou seja, ele só está abrindo o caminho para o personagem principal acontecer. É igual a história de Saul. Saul, ele só começa como se fosse um protagonista, mas logo a gente vê que não é. E ele abre espaço para Davi. Então perceba, na Bíblia você sempre vai ouvir muito mais os protagonistas. Vamos ver alguns exemplos? Juízes de novo, capítulo 6. Volte algumas páginas da sua Bíblia. Olha a descrição sobre Jerubaal ou Gideão, 2 nomes para o mesmo indivíduo, ali a partir do verso 11. Então, Juízes, capítulo 6, o número grandão, né? Capítulo 6, verso 11. Então veio o anjo do Senhor, ele se assenta debaixo do carvalho que está em Ofra, e ele pertence a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Qual é a cor do cabelo de Gideão? Não sabemos. Quanto ele tem de altura? Não sabemos. A gente não sabe nada sobre o físico de Gideão. O que a gente sabe é que ele está malhando o trigo no lagar. Ou seja, ele está ali escondido, fazendo uma coisa que não era de se esperar, porque o lagar era o lugar para pisar uvas. Ele está ali tirando o trigo da espiga, porque ele está em guerra. Isso nos mostra, já de cara, que Gideão, ele é um bom estrategista e um cara meio covarde, que não vai para cima, não vai para frente. Entende? Volte algumas páginas da sua Bíblia. Ali em Juízes ainda, capítulo 4. Juízes, capítulo 4, versinho 4, apresentando uma grande mulher do livro aqui de Juízes. Débora
profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E aí vai começar a falar um monte de coisa sobre Débora. Nada de descrição dela. As únicas descrições que nós temos aqui, além da função de Débora, são descrições a respeito da sua origem. Porque isso aparece na Bíblia o tempo todo. De onde aquele indivíduo veio. Se ele não é a pessoa mais importante da sua família na questão social, nos é apresentado de quem ele é filho ou de quem ele é esposo, no caso de Débora. Mas a sua origem sempre é apresentada. Fora isso, nós não temos informações. E aí o último versinho para a gente ler sobre os personagens, lá em Juízes capítulo 3, verso 15 e 17. E aqui vai uma coisa interessante para você prestar atenção quando estiver estudando a Bíblia. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou o libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Nós temos as informações de origem, mas também temos uma informação sobre Eude. Ele é canhoto. Por que essa informação nos é dada? Depois leia a história. Você vai ver que ela é extremamente relevante para a história. Quando uma característica do personagem ela é dada, é porque ela vai ser relevante para a história depois. Preste atenção nesses detalhes. Outra informação nessa história também. Olha o verso 17. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. O único homem que é descrito como gordo na Bíblia. Eglon. Isso também vai ser relevante para a história. Depois você veja isso em casa. Tá bem? Vamos seguir então, para que a gente não passe muito do tempo. Primeiro, cenário. O que seria o cenário? O cenário é o plano de fundo de uma história. Sabe quando você começa a contar uma história e você ouve nessa história falando, ele estava no meio de um chalé, perto da mata, o fogo estava ardendo na lareira, sabe? Era uma noite fria e etc. Que desenha um plano de fundo para você. A literatura bíblica não faz isso. Ela não desenha isso para você de primeira. Isso é um choque para a gente, às vezes, quando a gente lê uma história, porque normalmente a gente começa contando o cenário. A literatura bíblica não. Ela apresenta para a gente um cenário muito pouco descritivo e detalhado. Você sabe muito pouco dos cenários, de como o ambiente ele é relevante, ele é apresentado naquela história. Inclusive, os cenários eles são alterados de forma muito abrupta e rápida. Então, você está ali ouvindo uma parte da história que fala que Abraão ele estava diante de um altar num campo aberto, e do nada ele já está dentro de uma cidade, e nem vai descrever como é a cidade, como era o altar, como era o campo, que flores tinha ali, não vai descrever. A Bíblia é muito direta, ela é muito econômica, como nós vamos ver. E aí tem um ponto relevante para você saber sobre a história quando você for estudar. Pense que o cenário na literatura bíblica ele é apresentado como se fosse uma tela em branco, sabe? E ele é pintado de forma progressiva. Cada pedacinho da história, ele vai apresentando para nós uma parte do cenário que vai ser relevante para aquela história. Quando for relevante, ele vai te apresentar. Quando não for, ele vai ignorar completamente a existência. Tá bem? Preste atenção nesses detalhes. Exemplo disso, aqui em Juízes 3 mesmo. Aqui em Juízes 3, nós temos, olha, Eude, então, ele já foi apresentado para nós, ele levando o tributo até Eglon, que é o rei dos Moabitas, que era inimigo de Israel. E então, olha o verso 18. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Nós já temos Eude apresentando um tributo até Eglon, e ele vai embora, e a gente não sabe onde que foi isso. Como foi isso? Apenas depois, quando Eude, olha o verso 19, ele chega até umas esculturas, uns ídolos que estão em Gilgal. Quando ele vai embora e ele olha esses ídolos, e aqui tem até um detalhe interessante, porque Gilgal é apresentado como um lugar muito sagrado em Juízes. É o lugar em que o anjo do Senhor aparece e faz a aliança com Israel. É um lugar onde Deus aparece para o povo, e agora ele chega lá e ele encontra um monte de ídolos. Eude então olha para aquilo e ele decide voltar, para poder cumprir a missão dele. E aí nós temos as informações do lugar. Olha, quando ele chega então até o rei, ele diz, tem uma palavra secreta a dizer-te, ó rei, tenho alguma coisa para te contar. E o rei disse, cala-te. Então ele manda que todos saíssem da presença dele. Olha o verso 20. Eude então entrou numa sala de verão, começa a explicar para a gente. Ele entra então num espaço,
específico, e então, que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse, tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Agora a gente já sabe que tem uma cadeira em que ele estava sentado. Então Eude, estendendo a mão esquerda, lembra que ele era canhoto? Ele puxa então o seu punhal do lado direito, crava no ventre de Eglon, e então essa lâmina ela entra nele, e ela cobre, né, porque ele era extremamente gordo, como é apresentado. As informações elas vêm à tona aqui. E então Eude ele sai. No verso 23, ele passa por um vestíbulo, depois ele fecha as portas e tranca. Quando ele sai, as pessoas procuram ali, e ao ver que está trancada a porta, ele diz no verso 24, sem dúvida está o rei se aliviando no ventre da privada da sala de verão. Ele vai explicar que tem um banheiro ali dentro daquela sala. Nenhuma informação dessa foi dada antes, quando Eude já estava lá. Mas agora são informações relevantes para a história. Então, como uma tela em branco, o narrador ele começa a pintar para a gente. E aí você vai vivendo naquele momento a história. Certo? Vamos lá. Não quero segurá-los por muito mais tempo. Fiquem tranquilos. E perdão já pelo horário. Vamos seguir. Falando a respeito do tempo. Quando nós falamos de tempo aqui no livro de Juízes, nós sabemos que o tempo ele não tem uma linha muito completa. Você não sabe quando aconteceu uma coisa ou outra muito na Bíblia. Às vezes aparece a data certa, muitas vezes não. Além disso, você tem uma aleatoriedade na marcação temporal e faz com que não tenha uma ordem cronológica no texto bíblico. Se você olhar depois Juízes, por exemplo, você vai ver que o capítulo 2 de Juízes acontece, a história do capítulo 2 acontece antes da história do capítulo 1. Só que o autor ali, o narrador, não está interessado nessa ordem. Ele está interessado em uma ordem diferente, que é o tema, o conteúdo. Entenderam? O tempo ele está em segundo plano. O objetivo é apresentar o conteúdo. E aí você vê até uma desproporcionalidade. O que significa isso? Tem histórias ali na Bíblia que é de uma passagem de tempo longuíssima, que demorou anos para acontecer. E às vezes é contado em um verso. E uma coisa que aconteceu em uma tarde só é contada em 2, 3 capítulos. Entende? Não quer dizer que porque foi contado por mais tempo, que durou mais tempo na Bíblia. Certo? E as coisas não estão numa ordem lógica. A partir do tempo, né, numa ordem cronológica. Vamos seguir então, e eu vou encerrar falando para vocês a respeito do enredo, que é o modelo como a história é contada. A literatura bíblica ela tem basicamente essa estrutura de blocos, partes da história que são contadas. Quando você for ler uma história, tente identificar esses bloquinhos, tá bem? Vai te ajudar a entender, a se envolver melhor. Primeiro, você tem a exposição de uma situação-problema ou de um evento que ele catalisa a ação de um personagem. Vou trocar as palavras. Você tem ali a apresentação de alguma coisa que exige que um certo alguém haja. Certo? Por exemplo, você tem a exposição de que Israel está sofrendo como escravo. Então, é necessário alguém para atuar. Você tem a exposição de que o povo de Israel cometeu pecado e está sendo ali oprimido. Você precisa de alguém para atuar. Você tem uma situação, um problema, que pode ser tanto provocada por Israel ou por alguém de fora. Ok? Diante disso, você tem o protagonista sendo apresentado. Pouco descrito, como nós já vimos, mas ele é apresentado para resolver ou para atuar nessa resolução. As ações do protagonista são apresentadas para a gente e, finalmente, essa situação, problema, ela é encerrada, ela é concluída. Essa é a ordem lógica. Às vezes, primeiro o protagonista é introduzido e depois o problema é apresentado. Às vezes muda um pouquinho a ordem dos blocos, principalmente quando a gente fala de profecias, narrativa profética. Mas você sempre tem esses bloquinhos, certo? É uma ordem muito lógica. E aqui alguns conceitos relevantes para a gente entender sobre o enredo. As últimas informações da noite. Primeiro ponto, e essa é uma informação muito relevante. A literatura bíblica, ela é repleta de vazios. O que isso significa? Eu não vou conseguir ler os textinhos para vocês que eu separei, mas quando a gente olha para a nossa literatura, a gente vê que cada detalhe que você precisa pensar para entender o texto,
o autor te dá. Cada detalhe. Ele fala até a cicatriz da pessoa, a cor do cabelo, como ele se move, a roupa que ele está usando. Toda a sua imaginação ela é norteada pelo narrador. Na Bíblia, não. A Bíblia, ela apresenta um monte de vazios na história. Sabe por que isso é relevante? Porque essa literatura, ela te chama a participar da história. Quando você ouve, por exemplo, a história, nós vamos estudá-la mais para frente, em uma classe bíblica, a história de Abraão levando o seu filho para sacrificá-lo no Moriá. É uma história extremamente tensa, que deveria acontecer muita coisa ali no meio, só que muita coisa não é contada para nós. É deixado ali num vazio, porque naquela hora você é convidado a pensar o que eu faria neste lugar. Você é convidado a conversar e participar do texto. Por isso a experiência bíblica ela é muito pessoal e para você viver realmente aquela história. Quando você estudar uma história da Bíblia, perceba esses vazios e entenda que Deus está te dando a liberdade para você participar dessa história com a sua imaginação. Para você vivê-la junto. E pensar o que eu faria se eu tivesse numa situação como essa. O que eu faria se eu fosse esse indivíduo aqui. Imagino como ele está pensando, o que ele está sentindo nesse momento. Esses vazios são relevantes para você ter esse diálogo com o texto. Outro ponto relevante, a narração ela é extremamente econômica, como eu comentei. Você não tem nada fútil na Bíblia. Nada, nada. Nada passa batido na Bíblia. Uma informação, sabe, que você olha, o que eu vou fazer com isso? Não tem. Toda informação que você vê na Bíblia é relevante para a história. Você pode não entender na hora porque você não prestou muita atenção naquele ponto. Mas toda informação é relevante. Preste atenção nos detalhes. A Bíblia não te faz perder seu tempo, lendo coisa que não faz sentido. Isso é um ponto interessante. Outro ponto que eu já mencionei, o foco é no protagonista. Então, a história ela vai começar e terminar com aquele personagem. Se um outro personagem é introduzido, ele é comentado rapidinho e sua parte já termina. E outra história é contada. Finalmente, nós não temos, então, narrações paralelas. Duas histórias, sabe, tipo novela, que fica um monte de histórias acontecendo simultaneamente. Na Bíblia isso não acontece. A história começa e termina. Outros personagens participam ali da história, mas o foco é no protagonista. O foco é no protagonista. E não vamos ter esses momentos de apresentação de outros indivíduos. Depois leiam esses textinhos. Obrigado, Vanessa. Depois leiam esses textinhos para você ver ali alguns exemplos. Gostaria de encerrar apenas pensando com vocês o seguinte, porque talvez você esteja se perguntando por que eu tenho que entender essas questões? Por que isso é relevante para mim? Eu já te falei do argumento lógico de você pensar que isso é a palavra de Deus. Então, se você quer passar tempo com Deus, se você acha o que Deus pensa importante, você, logicamente, vai passar tempo com esse livro. Além disso, tem duas falas de Jesus que eu gostaria de refletir com vocês, e a gente vai encerrar com elas. A primeira delas está lá em João 17, verso 17, onde Jesus ele ora para Deus, a última oração que ele faz antes de ir para o céu, e ele pede o seguinte para Deus: santifica-os. A palavra santificar, ela tem o sentido de separar, tornar algo exclusivo. Santifica-os, torne-os exclusivos, torne-os separados para ti. Aonde? Na verdade. A tua palavra é a verdade. Você quer se tornar um discípulo de Deus? Quer ser um cristão de verdade? Santo no sentido bíblico, separado para Deus? O caminho é a palavra. Isso não acontece de outra forma. Apertei sem querer. Isso não acontece de outra forma. A santificação vem pela palavra. A mesma ideia aparece lá em João 8, um texto que entrou para o imaginário geral, né, através até de questões políticas. Jesus ele falando: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Aqui há dois conceitos para você refletir também. O primeiro deles, você quer ser um discípulo de Jesus, como eu falei antes, você precisa ter um relacionamento com Ele através da palavra. Porque é através de uma mudança consciente, algo que acontece na mente. A partir do momento que já no seu coração você aceitou Jesus, você precisa imitá-lo. E a Bíblia ela fala como você deve fazer isso. Sem Bíblia não há cristianismo, não há discípulo. Não há.
É impossível um cristão ser cristão sem meditar e se santificar na palavra. Por isso você tem que aprender a lidar com o texto, a aproveitar o texto, a viver ele. Então, meu convite para você é que você faça planos, de forma concreta e prática. Senhor, eu quero estudar a tua palavra. Me ajude. Vou tirar ali 20 minutos do meu dia para poder estudar. 20 minutos que eu perdia lá no Instagram, que eu perdia lá assistindo TV. Eu vou tirar para estudar e meditar na tua palavra, que eu quero ser um discípulo seu. O último ponto que ensina nesse verso é o seguinte: o conhecimento da verdade liberta. Se você conhecer a Bíblia, não importa o que um pastor, um pregador, qualquer um venha aqui te falar, você precisa pegar tudo que você tem e dar para a igreja. Você não vai fazer isso, porque você sabe o que a palavra diz. Ele vira e fala, não, você tem que fazer tal coisa, e você vive preso a um pregador, a um pastor, a um líder. E o cristianismo, ele não é uma prisão. O cristianismo é libertador. Só que você só pode ser verdadeiramente livre se você conhecer a vontade de Deus. Senão, como você entregou seu coração para Deus, você vai querer ouvi-lo. E você acaba confiando naquilo que outra pessoa está dizendo. O cristianismo, ele deve ser livre. Por isso que eu falo para vocês, tudo que eu falar aqui, depois procure na Bíblia. Se você discordar, converse comigo. Está tudo certo. Faz parte. Último versinho para nos despedirmos. Também uma fala de Jesus. Ele falando com os judeus, ele diz o seguinte: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Os pontos que nós já vimos. Os discípulos de Jesus estudam a Bíblia porque nela fala de Jesus, né, ensina a vida eterna. E se você já faz isso, ou você já se comprometeu a começar, pense também na continuação do verso. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Não adianta também você estudar o texto, conhecê-lo profundamente e não querer ter um relacionamento com Jesus. É através daqui que você se relaciona com Ele. Não abandone nenhuma das partes. Amém? Semana que vem nós vamos continuar e eu vou reduzir um pouquinho para não tomar tanto tempo de vocês. Fiquem tranquilos. Nós vamos falar principalmente focando em poesia, porque parte da Bíblia também fala de poesia, para te dar algumas dicas de como estudar profundamente esse livro.